Olá, boa tarde. Representantes de ministérios se reúnem para discutir a violência nas escolas. O assassinato de 4 crianças numa creche em Blumenau, Santa Catarina, chocou o país. O Ministério Público vai acompanhar de perto as investigações. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre o que deve ser feito para que esse tipo de crime não ocorra mais no país. Esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal decide que lei de Mato Grosso que regula a cobertura de planos de saúde para pessoas com deficiência é inconstitucional. A aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal é publicada no Diário Oficial da União. E ainda, Polícia Federal prende motorista de ônibus escolar por tráfico de drogas. Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro deixará a corte na próxima terça-feira, 11 de abril. Ricardo Lewandowski completa 75 anos, idade para aposentadoria compulsória no dia 11 de maio, mas decidiu antecipar o afastamento em um mês, após 17 anos na corte. O ministro disse que dará início a um novo ciclo de sua vida, com compromissos profissionais e acadêmicos. O presidente Lula deverá indicar um substituto para a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. E o STF considerou inconstitucional uma lei de Mato Grosso que regula a cobertura de plano de saúde para pessoas com deficiência. Os detalhes da decisão com a repórter Carolina Chaves. Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal entendeu que cabe privativamente à União legislar sobre direito civil e seguros. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que, apesar da boa intenção do legislador estadual para dar maior proteção ao direito das pessoas com deficiência, a norma viola a Constituição, que determina que cabe apenas à União regular o mercado de plano de saúde e fiscalizar o setor. A ação foi apresentada pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, questionando a Lei Mato-Grossense, editada no ano passado e previa tratamentos e intervenções terapêuticas obrigatórias, assim como a cobertura do plano e a duração das sessões de tratamento. Essas regras já estão regulamentadas em normas federais, como a Lei dos Planos de Saúde e nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Justiça do Acre manteve a condenação que determinou indenização por danos morais a uma mulher ofendida por profissionais da saúde ao procurar atendimento médico. O caso ocorreu no pronto-socorro de um hospital público em Rio Branco. A repórter Evne Araújo tem mais detalhes. A decisão de primeiro grau diz que a mulher sofreu humilhação e constrangimento por profissionais de saúde. Segundo o processo, os trabalhadores fizeram comentários jocosos depois que ela deu entrada na unidade hospitalar devido a uma tentativa de suicídio. Para o relator do caso, o juiz Raimundo Nonato, as falas ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento sofrido pela mulher, por causa dos problemas de saúde vividos por ela. Por isso, o magistrado votou por manter a sentença, que condenou o estado do Acre a pagar R$15 mil por danos morais à então paciente. O Ministério Público Federal recomendou ao INSS que destine um prédio público no centro do Rio de Janeiro para habitação social. As informações com a repórter Madeleine Machado. A recomendação do Ministério Público Federal, que foi encaminhada ao Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS, solicitando que a autarquia adote medidas para que o imóvel localizado no centro do Rio de Janeiro seja destinado à habitação de interesse social, também foi enviada à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União e à Secretaria Executiva do Ministério da Previdência Social. O prédio público é ocupado atualmente por 107 famílias de baixa renda da chamada ocupação zumbi. O documento esclarece que o imóvel já foi objeto de reiteradas ações de posse, sem que o poder público tenha tomado providências para impedir a deterioração da construção ou evitar que o prédio fosse novamente habitado. Segundo o MPF, ainda que ocorra nova reintegração de posse, é preciso considerar que a solução mais apropriada é que se cumpra a função social, ainda mais se tratando de imóvel público e também o direito à moradia.
A seguir, representantes de ministérios se reúnem para discutir a violência nas escolas. Eu volto já. O governo realizou hoje pela manhã a primeira reunião de um grupo de trabalho que vai discutir propostas para combater a violência nas escolas. A repórter Carolina Chaves tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Carol. Olá, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse grupo foi criado ontem pelo presidente Lula logo após o ataque à creche em Blumenau. O objetivo é debater medidas de segurança para as escolas públicas e privadas. No encontro de hoje, Cadu, os ministros discutiram a liberação imediata dos 170 milhões de reais que o governo vai disponibilizar aos estados e municípios para reforçar a segurança nas escolas. Eles também falaram sobre um inquérito determinado hoje pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, para investigar grupos neonazistas e extremistas que se manifestam na internet. Segundo o ministro, é crescente no território nacional a ocorrência de discurso de ódio e práticas de intolerância por esses grupos. Inclusive, alguns ataques a escolas, como a de Suzano, no interior de São Paulo, tiveram como autores pessoas que participaram desses fóruns na internet. O ministro também anunciou que vai monitorar as redes sociais na internet para identificar possíveis novos ataques. E o Ministério Público, Cadu, pediu para que os dados desses criminosos não sejam divulgados. Vamos acompanhar agora na reportagem. O Ministério Público de Santa Catarina designou 3 promotores para acompanhar as investigações. Eles participaram da perícia realizada na creche. O Ministério Público também recomendou aos veículos de comunicação que não divulguem os dados do autor do atentado. Estudos revelam que a divulgação pode servir de estímulo a outros atos de violência. A principal preocupação das autoridades agora é adotar medidas de prevenção contra novos ataques. O governo federal anunciou a liberação de 150 milhões de reais para estados e municípios investirem no patrulhamento nas escolas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também afirmou que a partir desta quinta-feira, 50 policiais federais vão monitorar a internet para identificar possíveis ameaças. Nós temos uma dimensão emergencial. A dimensão emergencial é fortalecer o trabalho dos estados e municípios, no que se refere às rondas escolares, e ao mesmo tempo fortalecer o trabalho do Sistema Nacional de Segurança Pública, no que se refere a estas postagens que estão infelizmente se alastrando na internet. O que fazer para evitar que esse tipo de crime ocorra novamente no país? Conversamos agora ao vivo, de forma remota, com o professor da Faculdade de Educação da USP e dirigente da campanha nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. O professor foi um dos coordenadores do Grupo de Educação no governo de transição. Antes de mais nada, boa tarde, professor. Obrigado pela participação aqui. Pena que para discutir um assunto tão triste. Na verdade, boa tarde, Cadu. É um prazer estar contigo e com todos os seus telespectadores e também ouvintes. Professor, eu acompanhei algumas das suas manifestações, inclusive sobre esse caso particularmente, e me chamou bastante atenção uma expressão que foi utilizada pelo professor. Na verdade, até refletindo sobre isso, a violência nas escolas, ela é um fenômeno que ela existe, talvez mundialmente, no caso do Brasil, que já é apontado, apesar do homem cordial, como um país que tem uma dose razoável de violência já a partir do próprio processo de colonização, mas o professor usou uma expressão que é diferenciação entre violência nas escolas e violência às escolas. Por quê? Cadu, esse é o tema mais importante para a compreensão do fenômeno. A violência nas escolas ela é um fenômeno histórico, na verdade remonta desde o século XIX, com a instituição da escola moderna, que é a violência que ocorre entre os membros da comunidade escolar por conta da própria instituição escolar. Veja bem, Cadu, no passado, até me recordo que eu visitei o Museu Pedagógico de Montevidéu, no Uruguai, e o grande educador uruguaio Pedro Varela, que foi presidente da República, inclusive do Uruguai, ele era um reformista que queria combater o castigo, que até hoje, Cadu, o castigo é um instrumento antipedagógico, mas utilizado, por exemplo, nas escolas asiáticas. As escolas asiáticas ainda praticam castigos contra os jovens. O meu pai, o seu Clóvis,
mandar até um abraço para ele, que ele acompanha o trabalho de vocês. O seu Clóvis, ele sofreu castigo no orfanato em que ele estudou, o orfanato escola que ele estudou no Ipiranga, aqui na cidade de São Paulo. Então, a violência na escola é um fenômeno histórico e é inerente à própria instituição escolar. O problema é que, a partir da década de 90, começa a existir uma violência à escola, contra a escola. E essa violência ela se estabelece de forma muito presente no debate público mundial a partir dos Estados Unidos, especialmente do caso de Columbine, de 20 de abril de 1999, o massacre de Columbine, em que um conjunto de estudantes planejam e praticam um massacre dentro de uma escola. E isso se torna uma referência, uma triste referência mundial, mas que passa a ser, infelizmente, idolatrada por adolescentes e jovens brasileiros, que aí, numa sequência muito triste, a partir de 2011 em Realengo, mas principalmente a partir de 2019, começam a cometer ataques às escolas, gerando vítimas fatais. Nós já temos um triste número de 42 pessoas que perderam as vidas nesses ataques no Brasil, e nesse momento 83 pessoas que foram feridas, muitas delas gravemente por conta desses ataques. Então é uma vingança que é feita contra o estabelecimento escolar, porque é uma vingança na prática que é feita contra a própria sociedade. A escola é uma das instituições mais importantes de todas as sociedades. Aí eu já faço duas perguntas em uma, professor. A internet e as redes sociais com certeza devem ter um papel como campo de proliferação desse ovo da serpente. Qual o papel do poder público e também da sociedade como um todo e das famílias na fiscalização desse espaço? Bom, pelo menos eu te agradeço muito essa pergunta, porque você trouxe exatamente o tema central. A internet é o habitat, é onde, de fato, essas comunidades, essas subcomunidades, como precisamente, né, em termos conceituais, nós nos referimos a esse fenômeno, essas subcomunidades de ódio e violência se organizam. E elas hoje se organizam, Cadu, de maneira completamente autônoma e caótica, né, no sentido de que elas se massificam numa velocidade enorme. Elas começam a se articular em fóruns de games e elas avançam para plataformas de uso comum da sociedade, Discord, Twitter, TikTok, que são as 3 plataformas mais utilizadas, mas também o Instagram, também o WhatsApp, também o Telegram. O WhatsApp cada vez menos, porque o WhatsApp é um instrumento mais das gerações mais velhas, né? Praticamente um instrumento utilizado para quem tem mais de 25, 30 anos de idade. E na prática, o que ocorre? Os pais, especialmente das crianças e jovens, adolescentes e jovens com menos de 18 anos de idade, os pais devem, é dever, eu não vou fugir dessa questão, é um dever dos pais acompanhar o que os filhos fazem na internet. Eu sei que muitos pais têm dificuldade, porque os filhos exigem privacidade, mas nenhuma privacidade é mais importante do que a proteção do seu filho e a proteção dos filhos das outras pessoas, das professoras e dos professores, nesse sentido, né, do risco de ataque às escolas. E é importante frisar que o monitoramento da internet é algo imprescindível de ser realizado pelo poder público e deve ser feito, inclusive, em parceria com instituições dos Estados Unidos da América, porque é o país que cedia praticamente todos os escritórios, todas as matrizes dessas redes e plataformas sociais. E veja, da forma como elas se organizam, na prática, o próprio sistema de justiça no Brasil tem limites para agir quando é necessário intervir junto a essas plataformas, porque, em nome de uma suposta liberdade de expressão, essas plataformas acabam sendo coniventes, vou repetir aqui o termo, coniventes com o discurso de ódio. Se essas plataformas, Cadu, conseguem identificar, por exemplo, as minhas necessidades de consumo, pelo fato de que eu faço uma pesquisa no Google, pelo fato de que eu quero, por exemplo, comprar uma determinada roupa, um determinado calçado ou um equipamento de internet, enfim, o que seja, se elas conseguem identificar o meu comportamento de consumo, como elas não conseguem identificar o discurso de ódio que está sendo promovido, massificado em comunidades, em subcomunidades de ódio e subcomunidades de violência. Professor, então, falta legislação? Falta legislação? Falta legislação. Nós temos a Lei 7.716,
de 1989, que com muita responsabilidade tem sido bastante utilizada, tem sido bastante trabalhada pelo sistema de justiça para combater os crimes de ódio, mas essa lei está completamente desatualizada, Cadu. Existem inúmeros crimes, inúmeras modalidades de crimes de ódio, de violência, que não são tipificados nessa lei. Então, nós precisamos avançar, e aqui eu tenho trabalhado com vários juristas e com vários membros do sistema de justiça que têm chamado a atenção para esse fato. Professor, muito obrigado pela sua participação, boa continuidade do trabalho e um abraço para o seu Clóvis. Muito feliz de saber que ele nos acompanha aqui nessa TV Justiça. Continue com a gente, seu Clóvis. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E mais uma vez, obrigado, professor, pela participação. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, professor. E a seguir, Polícia Federal prende motorista de ônibus escolar por tráfico de drogas. As informações em instantes. Uma mulher e um motorista de ônibus escolar foram presos hoje suspeitos de carregarem bolsas com drogas provenientes da Bolívia durante o transporte de crianças e adolescentes até um ginásio de esportes em Cáceres, no Mato Grosso. A ação foi realizada pelo Grupo Especial de Fronteira em parceria com a Polícia Federal. O ônibus pertence à Prefeitura Municipal de Cáceres, no Mato Grosso. Foram apreendidos mais de 30 quilos de drogas. Maconha, pasta base e cloridrato de cocaína estavam em malas de viagem no ônibus escolar que fazia a linha do assentamento Corixinha e Nova Esperança. Uma mulher que mantinha relacionamento extraconjugal com um trabalhador casado vai receber indenização após a morte dele. De acordo com a decisão, a impossibilidade de reconhecer a união estável por ele ser casado com outra não tira a legitimidade da mulher para pedir indenização. O entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, ficou mantido na 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. As informações com o repórter Pablo Lemos. O empregado trabalhava para uma empreiteira e atuava como encarregado de obras na construção de um edifício no interior de São Paulo. De acordo com o processo, o operário morreu em um acidente de trabalho após uma laje pré-moldada de concreto se soltar e cair sobre ele. Após a morte, uma mulher com quem a vítima mantinha um relacionamento extraconjugal pediu indenização na justiça. Ela afirmou que eles estavam juntos há cerca de 15 anos e que tiveram 3 filhos. Alegou ainda que dependia economicamente dele. As empresas negaram ter culpa pelo acidente e sustentaram que somente a viúva e os filhos do trabalhador teriam legitimidade para pedir reparação na justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, aceitou o pedido da mulher. Segundo a decisão, ficou provado que os dois mantinham um relacionamento e que ela dependia economicamente do trabalhador. Por isso, o TRT determinou o pagamento de indenização por dano moral e material no valor de R$50 mil. O regional também reconheceu a responsabilidade solidária pelo acidente entre as 6 empresas que atuavam na obra. Na tentativa de rediscutir o caso no Tribunal Superior do Trabalho, a construtora voltou a questionar a legitimidade da mulher e sustentou que não foi provada a existência do relacionamento entre os dois na época da morte. Mas, segundo a relatora na 2ª turma, desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa, o exame do pedido exigiria a revisão de provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. A decisão foi unânime. O combate à violência doméstica do Rio Grande do Sul foi reforçado com a instalação de juizados especializados. Reportagem de Paula Marcon. As comarcas de Gravataí e Alvorada possuem altos índices de crimes relacionados à violência contra a mulher. E para dar mais agilidade na prestação jurisdicional, foram instalados juizados especiais nesses municípios na última semana. As cerimônias foram realizadas no Salão do Júri das Comarcas, com a presença da presidente do TJRS, além de magistrados e integrantes da atual administração. Hoje, na comarca de Gravataí, senhora colega diretora, instalamos o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ressalto, deputada Patrícia Alba, que recentemente, ou seja, no mês de dezembro de 2022, a Assembleia Legislativa aprovou a lei da criação deste juizado e de outros tantos que nós propusemos.
O Tribunal de Justiça de Alagoas analisa medidas para reduzir o número de processos sobre violência contra a mulher que tramitam no Judiciário do Estado. A repórter Lídia Lemos explica que as ações foram discutidas numa reunião com representantes da OAB Alagoana. A reportagem é de Lídia Lemos. Sob o rito dos recursos repetitivos em julgamento do tema 1167, a terceira sessão do STJ estabeleceu que a audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha tem por objetivo confirmar a retratação, não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. A realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar, trazida aos autos antes do recebimento da denúncia. Um dos casos analisados para a definição da tese trata da condenação de um homem em Minas Gerais por ameaçar a companheira. Para a abertura do processo, o crime em questão depende da representação da vítima. A defesa recorreu da decisão e o relator do recurso no Tribunal Estadual entendeu de ofício pela nulidade do processo. Isso diante da falta de designação da audiência, que foi considerada obrigatória. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu ao STJ. O relator dos recursos repetitivos, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, observou que ao criar a audiência relativa ao artigo 16 da Lei Maria da Penha, a intenção do legislador foi minimizar a possibilidade de retratação pela vítima em virtude de ameaças ou pressões. O relator também destacou que questionar a vítima novamente sobre o interesse em representar contra o agressor pode até mesmo agravar o estado psicológico, na medida em que coloca em dúvida a veracidade do relato inicial. Por unanimidade, o colegiado da terceira sessão cassou o acórdão que decretou, de ofício, a nulidade do processo a partir da denúncia, para que o julgamento em segunda instância prossiga com a análise das demais teses defensivas. Então, só explicando, aqui no caso, nós vimos a reportagem que trata do fato de o Superior Tribunal de Justiça ter decidido que representação da vítima contra autor de violência doméstica não precisa ser confirmada em audiência. E a reportagem, no caso, foi de Liamara Mendes. E agora sim a gente vai conferir que, como dissemos, o Tribunal de Justiça de Alagoas, ele analisou medidas para reduzir o número de processos sobre violência contra a mulher tramitando no Judiciário do Estado. A matéria tem a explicação de que as ações foram discutidas numa reunião com representantes da OAB Alagoana. E a reportagem, agora sim, é de Lídia Lemos. Apresentando pautas relacionadas à mulher, representantes de diversas frentes da OAB Alagoas estiveram reunidas com o presidente Fernando Tourinho. Entre os pleitos discutidos estão a criação de uma sala humanizada para aleitamento materno e vagas destinadas a advogadas gestantes no Fórum da Capital, além da elaboração de um relatório sobre processos referentes à violência doméstica, como explica a presidente da OAB Alagoas. O objetivo da pauta foi pedir ao Tribunal de Justiça um relatório dos processos que estão em tramitação, que tem por objeto a violência doméstica contra a mulher, para que a gente possa analisar esses números e poder, com a OAB, fazer uma parceria com o Tribunal para a agilização desses processos e um mutirão a ser realizado nas varas de violência doméstica contra a mulher, porque lá tem um grande número de processos em tramitação e estão na pendência de julgamento. Então, a gente solicitou ao Tribunal esse mutirão para que esses processos tenham uma tramitação prioritária, para que as mulheres se sintam amparadas pelo Tribunal de Justiça e pela OAB. O chefe do Judiciário garante que as reivindicações serão analisadas. Certamente, no espaço de tempo curto, nós vamos começar a dar respostas a todos eles pleitos. A maior preocupação, eu diria, que está concentrado na vara da violência contra a mulher. É importante que a gente já está tomando as medidas cabíveis para diminuir aquela aflição daquela unidade, para justamente poder oferecer o melhor serviço às mulheres alagoanas. A primeira vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, condenou o dono de um lava-jato e o funcionário dele por homicídio qualificado. O repórter Renato Rosa tem as informações. Eles são acusados de matar um adolescente de 17 anos usando uma mangueira de ar comprimido. Os réus que foram submetidos a júri popular justificaram o caso como uma brincadeira entre colegas de trabalho. Mas o Ministério Público argumentou que eles tinham conhecimento do grau de letalidade do equipamento e agiram com dolo eventual. Os réus foram condenados a 12 anos de reclusão em regime fechado. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau!